10 dicas práticas de comunicação para conquistar pessoas. Todas as pessoas gostam de atenção. E quais são as técnicas, as ferramentas, quais são as dicas práticas que a gente pode aplicar imediatamente em um jantar, em uma confraternização, em uma reunião? Quais são? Este livro, que o vídeo de hoje é mais um vídeo da série de 100 vídeos de 100 estratégias práticas de comunicação, um guia para a vida pessoal e profissional, eu trago 10 dicas práticas. Vitor Hugo, as 10 são importantes? Uma completa a outra, é muito importante. Eu preciso ter as 10? Não necessariamente você precisa ter as 10. Mas é importante a gente mapear essas 10 para entender e trazer para o nosso dia a dia. Quais ferramentas que eu estou utilizando? Porque as pessoas gostam de estar perto de pessoas que fazem bem, que escutam você, pessoas que se conectam. E tem muita gente que tem dificuldade, que chega num lugar e ela fica apenas calada, ou ela fala muito. Olha só. O primeiro que eu trago aqui é exatamente a escuta ativa. O que muitas pessoas, oradores, palestrantes, vendedores, pecam, que é no caso da escuta ativa. Tem gente que quer falar, vender. Vender não é sobre falar muito. Estar em um lugar e querer falar, se autopromover, isso você não vai conquistar a pessoa. Pelo contrário, você vai distanciar as pessoas. Então, primeiro ponto, a escuta ativa. Anote aí no seu caderno. Por que é importante a escuta ativa? Para você sentir o que a pessoa, ficar ali, entender o que a pessoa está falando. Sabe aquela pessoa que você já foi em um evento, em uma confraternização, e essa pessoa falou, que chegou a cansar o seu ouvido? Eu tenho 2 amigos que são assim, e eu já chamei eles e conversei sobre isso. Eu falei, cara, vocês passam e as pessoas não gostam de ficar perto. Vocês repararam isso? E aí eu lembro que um falou assim, será que é esse o motivo? Que ninguém me chama para churrasco? Claro! Porque você fala muito, precisa escutar. E não é o problema de falar muito. Às vezes a pessoa fala muito, só que quando a outra pessoa vai falar, a pessoa não dá importância. Porque não tem a escuta ativa. A escuta ativa mostra que você valoriza a opinião e o sentimento das outras pessoas. Você está tendo escuta ativa com o seu companheiro, a sua companheira, no seu relacionamento, com o seu filho, com a sua filha, com o seu cliente, com o seu líder, com o seu liderado? A escuta ativa, ela é muito importante e é uma técnica para você conquistar a atenção das pessoas. A segunda, completa a escuta ativa, que é a empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia é você sentir o que o outro está sentindo. É você entender, de fato, o sentimento da outra pessoa. É diferente simpatia, uma pessoa simpática, de empatia. Olha, eu tive cachorra durante 15 anos da minha vida. Eu tive um poodle, chamava Simba, e eu tive 15 anos de cachorro. E toda vez que eu chegava em casa, eu, minha mãe e meu pai, a gente chegava, ele já vinha alegre, feliz, pulava e tudo. Ali, por mais que de repente um dia ou outro eu chegava um pouco triste ou alguma coisa, ele observava, ele ficava um pouco mais moladinho e tal, só que ele não conseguia se colocar no meu lugar, porque é um cachorro. A diferença da empatia para a simpatia é exatamente isso. Nós temos essa habilidade do que? De nos colocar no lugar do outro. Deixa eu ver de fato o que o outro está passando. Quantas vezes, de repente, você vai em um restaurante e você não é bem atendido? Eu tenho um caso prático. A gente foi jantar com um casal de amigo nosso. E aí, quando sentamos, o garçom foi muito ríspido, foi muito duro. Foi muito duro. Aí o casal que estava junto, nossa, olha só. E aí depois nós vimos ele no telefone algumas vezes. E aí quando estava saindo, eu chamei o garçom. Falei, tá tudo bem? Não, é que eu tô com um problema dentro de casa, com a minha esposa, o pai da minha esposa, tá tendo um problema de saúde muito sério. Olha só.
naquele momento do estresse que aconteceu durante o jantar, que o casal, nós falamos, calma, a gente não sabe o que ele está passando. A gente nem imaginava, mas nós falamos isso para eles. E aí eles acalmaram, e depois quando a gente estava saindo, nós descobrimos de fato o que era. Então veja, isso aconteceu com esse casal, amigo nosso, mas também acontece com a gente. Por isso que é importante a gente ter pessoas para nos darem feedbacks, para ampliar o nosso campo de visão, para tirar a gente da área cega. Então a empatia, tente compreender as emoções e perspectivas dos outros. Coloque-se no lugar deles para criar uma conexão emocional mais profunda. Empatia mostra que você se importa e entende as experiências das outras pessoas. Não apenas mostre, mas vivencie isso. O segundo ponto, empatia. O terceiro pilar aí, comunicação clara. Evite ambiguidades. O que acontece? Quando você tem uma comunicação clara, você consegue conquistar as pessoas, porque as pessoas elas vão se conectar com você ou não. Sabe aquela história? O santo não bateu com essa pessoa é porque não teve a conexão, não teve o rapport. Quando você se conecta com essa pessoa é porque você tem uma comunicação clara. Então a comunicação clara fortalece a comunicação, fortalece esse vínculo e principalmente reduz os mal entendidos. Por quê? Porque quando você tem clareza no que você está falando, tira do lado tudo o que tem de ruído. Olha, eu gosto disso, dessa forma, é assim. Aqui em casa existe este padrão e isso. Por exemplo, nós fomos visitar um casal de amigos nossos que estavam de passagem aqui e tal, estavam num flat aqui na cidade de Palmas e eles moram em outro país. E aí quando nós chegamos, eles, nossa, a gente deixa o sapato fora de casa, você permite? Claro, e aqui em casa também é assim, mas eles foram claros na comunicação. Por que que eles falaram? Eu falei, nossa, interessante, em casa também é assim. Aí eles falaram, nossa, mas não é um costume de todo mundo, né? Porque muitas pessoas que vieram nos visitar, eles queriam entrar com o sapato. Veja, aí acontecia um ruído na comunicação e até no relacionamento. Quando tem a comunicação clara do que você gosta, do que você não gosta, flui com mais naturalidade os relacionamentos, as vendas, a liderança, a gestão, tudo. Os processos acontecem mais soltos, mais leves. Próximo ponto. Estamos em qual? 1, 2, 3. No quarto. Postura aberta e expressão facial positiva. Postura aberta. Quando a pessoa fica fechado, existe uma desconexão. Imagina eu sentar aqui na nossa mesa aqui e ficar de cara fechada, braço fechado. Você vai olhar e vai falar assim, eu não fui muito com a cara dessa pessoa. Vai falar ou não vai? É assim, a gente julga assim como a gente é julgado. Então quando a gente olha e fala, não fui muito com a cara dessa pessoa, desconecta. Então quando você tem a abertura e consegue transitar, flui com mais naturalidade. Eu vou ao mercado, por exemplo. Eu vou bastante ao mercado, eu praticamente gosto, eu coloco meus fones. Meu fone é sem fio. Então quando eu coloco o meu fone, eu tô lá rodando, e aí às vezes passa uma pessoa que eu vejo, eu tiro o fone, e aí, tudo bem, tal. Da mesma forma, quantas vezes eu usei o fone para não conversar com pessoas? Acontece isso. Tem dia que você acorda que você não quer conversar com as pessoas. E tem dia que você acorda que você fala assim, não, hoje eu preciso me conectar com as pessoas. Eu, graças a Deus, a maior parte das minhas vezes eu preciso e converso com muitas pessoas. Então, a postura aberta. Uma postura corporal aberta, com os braços relaxados e uma expressão facial amigável. O teu sorriso, a expressão, não é você ficar sorrindo o tempo todo, mas a expressão aberta. Isso transmite confiança e receptividade, tornando a interação mais agradável. Use o nome da pessoa. As pessoas gostam de serem chamadas pelo nome, mas muitas pessoas de repente, não, eu não gosto de ser chamado por Jonathan. Me chama por Johnny. E aí você precisa perguntar para a pessoa. Legal. Como você gosta de ser chamado? John? A pessoa chega,
Ô Vitor, como você gosta de ser chamado? Vitor ou Vitor Hugo? Pode ser Vitor Hugo. Mas chamar de Vitor também eu vou, mas eu gosto de Vitor Hugo. Eu me sinto mais familiarizado. Então use o nome da pessoa durante uma conversa. Quando você chega em uma reunião, você chega em um lugar, fala, tudo bem? Qual é o seu nome? Ah, me chamo Armando. Ô Armando, tudo bem? Que maravilha. E começa a conversar. Ô Armando, você acha interessante este livro? O que você acha sobre o ar-condicionado, sobre a mesa? O Armando falou. Então, você usa o nome da pessoa, isso vai gerar mais conexão. Isso vai gerar mais o que a gente chama de empilhamento de informações e de consequências de atos que você tem para conquistar pessoas. Seja autêntico. Seja autêntico. Mostre realmente quem você é. O que eu peço para você ser autêntico? Para você mostrar quem realmente você é. Porque hoje no mundo das redes sociais, quantas pessoas que você conhece que postam vídeos, postam fotos, postam stories, e aí você olha essa pessoa e fala, nossa, que legal, que pessoa maravilhosa. Aí você vai no restaurante e tá essa pessoa. Aí você vê essa pessoa maltratando a esposa, o filho, o garçom. Essa pessoa não é autêntica. Para você conquistar as pessoas, você precisa ser autêntico. Ser quem você é e estar sempre melhorando. E para isso existem ferramentas práticas. Para isso existe ferramenta onde a autenticidade cria uma base sólida para a confiança. Porque quando as pessoas chegam nas nossas redes sociais e falam assim, eu entendo que vocês serão os nossos mentores, de palestrante para palestrante, que a gente forma vários palestrantes, e de oratória. Porque nas nossas redes sociais a gente mostra muitas coisas do nosso dia a dia. E quando a pessoa conhece, fala, não, realmente é isso. Quantos depoimentos que a gente tem de clientes, de alunos, de parceiros? Muitos. Isso fortalece a nossa imagem, a nossa marca pessoal. E as pessoas são mais propensas a se conectar com aqueles que são genuínos e transparentes. Quanto mais transparente você for, melhor. Torugo, mas eu vou falar tudo a minha vida inteira? Claro que não, você também tem que ser estratégico. Só que ser estratégico é ser intencional. Intencionalidade é diferente de ser interesseiro. Interesseiro eu quero só para mim. Intencional eu sei que eu vou gerar valor para outra pessoa. Mas que vai ter uma recompensa para mim, sim ou não? Mas isso é ser intencional. No mundo que a gente vive com 24 horas todos os dias, todos nós temos as 24 horas, a gente precisa sim escolher os ambientes que a gente frequenta, as pessoas que a gente se reúne, porque senão o tempo fica muito escasso. Fica ou não fica? Autenticidade. Próximo, compartilhe histórias pessoais, histórias profissionais. Quando você compartilha histórias pessoais e profissionais, você humaniza a comunicação. A pessoa se sente pertencente. Veja bem, quando a gente pega a Bíblia, as histórias, as parábolas, você imagina aquela história. Eu já gravei vídeos aqui, porque dentro deste livro tem sobre storytelling. Mas quando você conta histórias, e principalmente uma história que se você conecta com outra pessoa, vou te dar um exemplo. Você chega em um lugar, você chega em uma reunião, e você vê que na reunião, na mesa de reunião, tem uma camisa, no fundo da camisa ali tem uma camisa do Flamengo, por exemplo. E você chega e começa a conversar com essa pessoa e talvez você tenha uma história no Flamengo. Talvez você tenha uma história lá no Maracanã. Quando eu chego em uma reunião e eu vejo que a pessoa está com uma camisa do Flamengo, eu já falo assim, nossa, olha que interessante. Eu tenho um amigo que jogou lá, o Alan Patrick, que jogou no Flamengo. Eu me recordo quando eu fui para o Rio de Janeiro e meu pai foi assistir, era o sonho do meu pai assistir um jogo no Maracanã. Quando eu falo isso, fica mais fácil eu conquistar a atenção da pessoa. Por quê? Porque a pessoa fala, nossa, ele faz parte do meu grupo, da minha comunidade, ele é legal. Mas ele pergunta, que time você torce? Não, eu torço para o Palmeiras, mas Flamengo, aí você conversa. Isso é uma estratégia. Então, quando você compartilha histórias pessoais, as pessoas se conectam emocionalmente. As pessoas conseguem entender a sua vulnerabilidade. Às vezes você vai precisar mostrar a sua vulnerabilidade para você conquistar as pessoas. Quantas histórias que eu conto da minha vida, de desafios,
poxa, projetos que de repente a gente iniciou e o projeto não deu certo e que teve que pivotar para outro caminho, que tive que procurar parceiros. Quantas vezes que eu compartilho essa história e a pessoa se conecta e fala assim, poxa, Vitor, eu gostei daquela história. Eu gostei, eu me identifiquei com a sua história. Por quê? Porque eu contei a história. Próximo. Reconheça realizações e qualidades. Elogie e reconheça as realizações e qualidades das pessoas. Isso cria um ambiente positivo e mostra que aqui você valoriza as contribuições individuais. Estou caminhando em algum lugar, vejo uma pessoa trabalhando. Aqui no prédio, a pessoa está ali, poxa, parabéns pelo seu trabalho. Olha, você está limpando os elevadores. Você limpa, são 4 elevadores, você limpa o primeiro daqui ou o primeiro lá? Não, eu gosto de limpar o primeiro aqui. Olha só, uma pessoa que está ali limpando, que muitas pessoas entram e saem e que nem bom dia dá. Quando você entra e você conversa com essa pessoa, poxa, que bacana. Quando você dá parabéns para essa pessoa, mas isso não é algo que muitas pessoas têm naturalmente. A minha avó trabalhou na faxina do banco durante muitos e muitos anos. Então eu sei como é importante eu olhar e valorizar essas pessoas. Meu avô era motorista de ônibus. Quantas pessoas, quantas famílias ele levou para usufruir, curtir, sabe? Ele era o motorista ali. Quantas pessoas que chegavam e davam uma caixinha e no final da viagem, quando ele chegava, ele entregava para minha avó aquelas moedas. Por isso que hoje, quando eu chego, independente se eu estou num avião, se eu estou num ônibus, eu chego, dou bom dia, boa tarde, eu valorizo, falo parabéns pelo seu trabalho. Em aeroportos, por exemplo, Campinas, Guarulhos, que são maiores, que você precisa se deslocar de ônibus, eu sempre entro e paro lá na frente e começo a conversar com eles. Eu falo, nossa, meu avô era motorista de ônibus. Isso daí gera uma conexão, isso daí gera empatia, que é aquele outro ponto. E quando eu reconheço, falo, olha, o teu trabalho ele é incrível, porque você leva a gente até a aeronave. Esse trabalho de tanto cuidado, porque muitas pessoas vão em pé aqui, é perigoso cair, você tem um cuidado, parabéns pelo seu trabalho. Olha isso. Eu não estou fazendo isso de uma forma para eu conquistar, para eu vender alguma coisa para ele, mas simplesmente para eu fazer a minha parte como ser humano, de valorizar a outra pessoa. Seja respeitoso. Lembra que eu falei no começo que um pilar ia encaixar com o outro? Como é importante a gente ser respeitoso? Que é exatamente o que eu falei aqui no item anterior. Eu falei da menina do elevador. Quando você demonstra respeito pelas opiniões e sentimentos dos outros, mostra, mesmo que não concorde totalmente, você mostra esse respeito, isso gera mais empatia, isso gera mais conexão. Respeito mútuo é essencial para construir relacionamentos saudáveis. E o último ponto é o mais importante. Adapte-se ao estilo de comunicação da outra pessoa. Vitor Hugo, das 10 dicas que você passou aqui sobre comunicação para conquistar as pessoas, qual a mais importante? Não existe uma mais importante, é um conjunto de várias. Mas se eu fosse colocar uma que você precisa aplicar imediatamente, é a adaptação. Você precisa se adaptar a cada pessoa, pois são pessoas diferentes, que tiveram criações diferentes, culturas diferentes, e você precisa adaptar o seu estilo de comunicação para conquistar as pessoas. Imagina eu que moro em um estado que tem 30 e poucos anos, que as pessoas que têm acima de 40, elas não nasceram aqui no Tocantins, é um estado que foi criado há 30 e poucos anos. Então as pessoas são pessoas de fora. Então eu converso com uma pessoa que tem uma cultura alemã, outra que tem uma cultura italiana, outra que tem uma cultura portuguesa. São pessoas com culturas diferentes, perfis diferentes. O que eu preciso fazer? Adaptar a minha comunicação. E a partir do momento que eu tenho a habilidade de adaptar a minha comunicação, o meu negócio ele flui com mais naturalidade. Eu reduzo o ruído de comunicação, o estresse. Eu entendo a cultura, que uma cultura mais reservada, eu preciso me adaptar àquela cultura, ir mais na parte racional.
Uma cultura que é mais aberta à comunicação, eu preciso ir mais para o lado emocional, mais de falar, mais de conexão. Uma cultura que é mais gestos, vê que eu gesticulo muito, é nesse formato. Imagina você que vai num evento e que tem várias pessoas de várias culturas. Você precisa se adaptar, ser o famoso camaleão. Essa é uma das maiores habilidades de comunicação que eu posso deixar aqui para você neste vídeo. E se você gostou deste vídeo, comente aqui embaixo. Qual das 10 dicas você já aplica há muito tempo, qual você não conhecia de repente, qual você vai começar a aplicar e me fale de qual cidade você está assistindo este vídeo. Comente aqui, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir. E eu quero saber se você está gostando dessa série de 100 vídeos, vários temas aqui no nosso canal. Aliás, você já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.